Pessoal, estou aqui na clínica com o Dr. Luiz Felipe Moraes Prado, que é cirurgião plástico. A gente adora, né, mulherada? Até os homens também, tenho certeza que também gostam de saber que podem melhorar também com a cirurgia plástica, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar falando aqui com vocês, esclarecer algumas dúvidas a respeito de cirurgia plástica, vários temas que são carentes de conhecimento do público em geral, que só vai colher essas informações dentro de uma clínica de cirurgia plástica com um cirurgião plástico. Isso é uma coisa muito importante. Muito importante mesmo, porque hoje a gente vê cada uma, né, doutor, de médicos que se passam por cirurgiões plásticos fazendo cada coisa na mulherada por aí, né? Acontece que quando nós nos formamos em medicina, nós somos autorizados a fazer qualquer tipo de procedimento. Se eu quiser operar um tumor cerebral, amanhã, se o paciente aceitar, obviamente que eu não vou forçar o paciente, eu posso. Obviamente que eu vou responder por todos os atos daquilo que eu estou fazendo. Eu não faço isso porque eu sou prudente, eu sei as minhas limitações, não fiz residência nessa área. Porém, a cirurgia plástica chama uma atenção e alguns médicos, não cirurgiões plásticos, fazem alguns cursos de finais de semana e acabam submetendo pacientes a cirurgias plásticas sem ter o conhecimento fundamentado. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Muito fácil de consultar o seu cirurgião plástico, é só você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br, e lá você pode pesquisar por estado todos os nomes de cirurgiões plásticos, e isso é fundamental para você ter uma cirurgia plástica de qualidade em mãos habilitadas. Para você ir tranquila também, né? Porque já pensou, você não sabe se o cirurgião é mesmo habilitado e está na mão de qualquer um, você também nem fica tranquila. Então, esse site aí é mais uma opção para você estar por dentro aí, se o cirurgião que você escolheu está mesmo habilitado. E, doutor, eu queria falar primeiro sobre a cirurgia plástica na adolescência, porque tem muitas dúvidas ainda, tem mães que ficam preocupadas com a menina que já está na adolescência e quer, né, ou é o nariz, ou é o peito, a orelha. Tem idade certa para se fazer a cirurgia plástica? Não existe uma idade correta a partir de 6 anos, a partir de 7, a partir de 16. Nós temos que entender que o órgão que vai ser submetido ao procedimento, ele tem que ter completado o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, uma cirurgia de orelha em abano, uma cirurgia que a gente já fez em pacientes de 6 anos de idade. Muito boa essa cirurgia fazer nessa idade, você corrige um estigma que fica depois na escolinha, e isso é uma fase, vamos dizer assim, pré-escolar, então você não cria todo esse trauma psicológico na criança. Então, a gente já fez cirurgias plásticas em pacientes de 6 anos de idade. Obviamente, não vou fazer uma rinoplastia, uma cirurgia de nariz, numa criança de 6 anos. Porém, uma menina que tem 16 anos, 17 anos, que menstruou aos 9, aos 10 e já completou todo o seu desenvolvimento, o crescimento, nós podemos fazer uma redução mamária, uma prótese mamária, uma cirurgia de rinoplastia, que é a cirurgia de nariz. Então, isso tudo, obviamente, a gente tem que avaliar cada caso, entendendo que o desenvolvimento do sítio que vai ser submetido à cirurgia tem que ser respeitado. E isso vai de cada um, então, né? Tem que vir para uma consulta para aí você estar avaliando. Exatamente. Isso é fundamental. A gente entende que cada pessoa tem um tipo de desenvolvimento. Eventualmente, você pega mulheres de 15 anos, já são uma mulher formada. E, obviamente, que a gente está com, vamos dizer assim, uma autorização de operá-la, porque todo o desenvolvimento do órgão que vai ser submetido ao procedimento já completou essa formação. Isso, gente. Eu acho que a cirurgia plástica está aí mesmo para melhorar, para ajudar, para deixar você mais feliz. Tá vendo? Até uma criança de 6 anos com uma orelha de abano que pode ir para a escola e sofrer bullying. Na nossa época não era bullying, né? Não, na nossa época não era bullying. Eu sofri tanto bullying e não sabia que era bullying, gente. Então, mas hoje e a criançada pega pesado mesmo, né? Então, olha, já
dá para fazer, né? Dá para arrumar isso. Então, é consultar mesmo, é vir consultar e aí você vai dizer, não, ele não pode fazer, se pode fazer. Exatamente, a gente tem procedimentos que a gente faz mais precocemente ainda. A fenda palatina, conhecido como lábio leporino, os procedimentos começam muito cedo na vida da criança, porque você vai habilitar, do ponto de vista oral, do ponto de vista nasal, de respiração, de deglutição, esse paciente. Então, os procedimentos começam com 3 meses. Então, a gente tem que entender que cada cirurgia tem a sua especificidade e a gente tem que segui-las. Isso que é muito importante. Muito importante mesmo. E, doutor, qual é a principal queixa aqui do consultório da mulherada? Bom, a gente tem algumas estatísticas que a gente segue aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela faz pesquisas e a gente sabe que os 2 procedimentos mais realizados são a lipoaspiração, em primeiro lugar, e em segundo a prótese mamária, que já há alguns anos foi primeiro lugar, porém perdeu esse posto, entendendo que são procedimentos que são extremamente realizados no Brasil, e esse tipo de procedimento todo dia no nosso consultório aparece. Particularmente no meu consultório, às vezes eu acho que eu tenho até mais próteses mamárias em relação à lipoaspiração, mas sem dúvida nenhuma são as 2 situações que a gente encontra mais no dia a dia. E abdômen, né? A lipo seria no abdômen. A lipo no abdômen, a lipo em quaisquer áreas do corpo, tendo uma indicação correta, você pode fazer. Você pode fazer lipo em flanco, em culote, você pode fazer em coxa, você pode fazer em braço, desde que tenha a indicação correta. A lipoaspiração é um procedimento diferente da abdominoplastia. Muita gente, ou pelo menos uma parcela de pacientes, tiveram uma gravidez, 2 gravidezes e acham que uma lipo resolve o problema. E a minoria absoluta das pessoas que teve alguma gravidez que vai resolver o problema com uma lipoaspiração. Então, também tem que ser avaliado caso a caso. Eu já tive pacientes que tinham tido várias gravidezes e que não necessitaram de uma abdominoplastia. Uma lipoaspiração foi o suficiente para ela. Verdade. Aqui a gente já pensa direto na abdominoplastia mesmo, né? Exatamente, exatamente. Porém, tem algumas privilegiadas que acabam não tendo essa sobra de pele, que é a indicação de abdominoplastia. E aí uma lipoaspiração é um procedimento que a gente consegue sanar o problema do paciente. E tem muitas dúvidas sobre a lipoaspiração, né? De ser perigoso, que ainda morre-se muita paciente na mesa de cirurgia. Eu sempre falo isso para os meus pacientes quando eles tocam nesse assunto. Uma coisa importantíssima. A lipoaspiração é um procedimento mais realizado. Portanto, em números absolutos, vai haver maior número de ocorrências. Não que não haja nas outras, obviamente que há. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que a lipoaspiração é um procedimento que deve ser feito pelo cirurgião plástico. Obviamente que é o procedimento que há mais invasão de não cirurgiões plásticos fazendo. Eles não se arvoram a fazer abdominoplastia, mamoplastia, porque esse tipo de cirurgia é muito mais complexo. Não que a lipoaspiração não seja, ela é complexa. Basta você ver o número de casos que ocorrem. Acontece que esses picaretas vão em algum curso de final de semana, fazem 48 horas de curso e se acham no direito de comprar uma cânula de lipoaspiração e fazer uma lipoaspiração. Temos um dado alarmante do CRM, eu fico abismado, me arrepia quando eu cito esse número. De todos os casos em que ocorre algum problema em cirurgia plástica, ocorreu um problema em cirurgia plástica. 98%, quem estava fazendo o procedimento não era cirurgião plástico. E era uma cirurgia plástica. Exato, só 2% os responsáveis são cirurgiões plásticos. Quer dizer, é um dado alarmante. Tem muito picareta fazendo aí a cirurgia no lugar do profissional. Exatamente, não só fazendo num local que não é adequado, como não tendo a formação adequada. E geralmente uma coisa vem junto da outra. O profissional que não tem todo o aparato técnico para fazer a cirurgia plástica, ele geralmente também vai operar por um preço mais vil
E em uma localização que também não tem as devidas precauções que nós, cirurgiões plásticos, temos que ter, porque nós somos regidos aí pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Meu Deus do céu, gente, olha o número de pessoas aí que estão fazendo no lugar do profissional. Por isso, entra no site, vai saber do seu cirurgião, se ele é mesmo habilitado, se está tudo certinho. Vem aqui com o Dr. Luiz Felipe, que agora aqui você já sabe que aqui está tudo certo. Não vá por aí, não caia na lábia desse povo aí não, hein, gente? Toma cuidado que é muito sério. A gente vê aí umas coisas que depois não tem volta, né, doutor? Exatamente. As sequelas são, obviamente, em alguns casos reversíveis, mas em outros casos irreversíveis. A gente, obviamente, lida com cirurgia. Não estou dizendo que eu ou todos os cirurgiões plásticos que fizeram a formação adequada estamos livres de acontecer alguma coisa. Nenhum paciente está. Você não pegou o carro e veio aqui, você podia ter batido o carro. Porém, quando você faz tudo dentro do protocolo, a chance, você minimiza, coloca no menor risco possível. E é aí que a gente explica que tem que todos os procedimentos pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios são importantes. Muito importantes, muito mesmo. E as cirurgias de rosto? Antigamente se fazia mais, né, eu acho. Hoje é menos. Eu acho que não. A tendência é aumentar. E eu explico por quê. A população está envelhecendo. Muito. Nós estamos envelhecendo, né, cara? Nossa, Então, a população está envelhecendo. Então, a tendência é aumentar esse tipo de cirurgia. Esse tipo de cirurgia é que tem a tendência de aumentar. Obviamente que pode haver, num futuro próximo, que minha clínica particular seja muito composta por a cirurgia de face. Então, a tendência é aumentar porque a população está ficando mais idosa, né? Então, eu acho que não há essa tendência de diminuição. Porque a gente ouve muito da lipo, da prótese mamária, e o rosto ficou meio esquecido. A gente só lembra do rosto quando vê que algum artista fez, né? Talvez estejamos vivendo essa transição. Justamente daqui 15 anos, as estatísticas dizem, por isso que querem fazer a reforma da Previdência, porque se você tem uma população de idosos e não tem gente ativa trabalhando, que são os jovens, vai haver um desequilíbrio. Então, a tendência para o futuro, vamos dizer, nos próximos 20 anos, é aumentar esse tipo de cirurgia. Ainda não, porque a população brasileira ainda é uma população mais jovem, mas eu acho que no futuro é a tendência de aumentar. E é uma cirurgia simples? Nenhuma cirurgia a gente pode falar que é simples. Nenhuma cirurgia. Você pode ter uma alergia para tirar uma pinta, você injetou um anestésico, você pode ter uma alergia. Logicamente que é muito menor a chance de você ter algum efeito adverso tirando uma pinta do que fazendo uma cirurgia de face. Porém, está tudo dentro de uma estatística. A cirurgia de face é uma cirurgia que a gente tem um cuidado maior, porque é uma cirurgia que a gente está lidando, primeiro com a face, porém com as estruturas faciais que são muito importantes. Nervo, a parte de gordura da face, de musculatura da face. Então tem que se tomar um cuidado extremo, não é uma cirurgia rápida, e é uma cirurgia que geralmente nós deixamos internado no hospital por 1, 2 dias, dependendo do profissional. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma cirurgia que a gente deixa internado pelo menos um dia. Nossa, verdade. Exatamente. Como abdominoplastia também, a gente tem esse procedimento de deixar internado. Porém, outras cirurgias são mais tranquilas, são cirurgias que a gente pode dar alta no mesmo dia, uma mamoplastia, você pode ir embora para casa no mesmo dia. Então, obviamente que isso varia de profissional para profissional, não estou respondendo por todos, estou respondendo por mim. Mas, em linhas gerais, é uma cirurgia mais tranquila do ponto de vista pós-operatório do que uma abdominoplastia, do que uma cirurgia de face. E você costuma também operar, tipo assim, a pessoa vem aqui, quer fazer o peito, quer fazer a lipo no quadril, quer tirar a barriga, você costuma fazer tipo 3 lugares juntas, ou você prefere fazer uma de cada vez? Isso é uma pergunta extremamente importante. Essa questão é uma questão que é valiosa para a gente esclarecer. Existem limites.
Nós não podemos colocar um paciente numa mesa cirúrgica e fazer uma cirurgia de 6, 7 horas. Estamos causando um trauma muito grande nesse paciente, uma chance de ter hipotermia, que é a baixa da temperatura, uma chance de ter hipercoagulopatia, de ter trombose. Nossa. Então, é muito distúrbios de coagulação, então é muito importante a gente limitar esse tipo de procedimento. Obviamente que cada profissional tem a sua conduta. Tem profissional que opera em hospital dia, tem profissional que opera em hospital geral, isso é válido. Porém, para mim, há um limite, sim, a gente não faz essas cirurgias eu não faço as cirurgias que passam de 4 horas no máximo. Eu acho que esse é um tempo limite e na minha visão, então a gente limita de acordo com o tipo de procedimento. Às vezes uma lipo pequena junto com uma abdominoplastia é possível, às vezes uma lipo grande junto com uma abdominoplastia não é possível. Então eu acho que depende de caso para caso, a gente tem que analisar, inclusive as condições do paciente. Tem pacientes que vão ter diabetes, pressão alta, e, obviamente, que nesses pacientes a gente nunca indica 2 procedimentos ao mesmo tempo, ou raramente indica, dependendo do tipo de procedimento. Mas tem que se tomar esse cuidado e isso tudo vem com a avaliação pré-operatória do cirurgião plástico. Ótimo, porque, olha, às vezes você vê gente aí que fez tudo, tudo. A mulher nem anda, não fala, não... Que é uma coisa assim que eu fico impressionada de ver. Deve ter levado um dia para fazer. Muito provavelmente fez em etapas diferentes cirúrgicas. Uma que fez tudo ao mesmo tempo, eu classifico como uma insanidade. Eu não faria absolutamente nunca um tipo de cirurgia que você vai fazer tudo. Fazer em procedimentos procedimentos separados, isso é perfeitamente cabível. Agora, é importante se dizer uma coisa. Nós temos que evitar excessos na vida. Não só em cirurgia plástica. Nós temos limites. Temos limites tanto profissionais, técnicos, inclusive, em alguns casos, contraindicando procedimentos, quando a queixa do paciente não é uma queixa pertinente. Então, óbvio que isso tem que ser analisado pelo cirurgião plástico. Ninguém vai fazer coisas em paciente sem o conhecimento da paciente, ou pelo menos não deve fazer. Porém, também o paciente não pode impor alguma coisa para o cirurgião plástico fazer, porque o cirurgião plástico, nós somos cúmplices. Eu digo que a partir do momento que um paciente entra pela porta do meu consultório, eu sou cúmplice dele, até o último ato, vamos dizer assim. Então, é importante a gente entender que há limites, tanto técnicos como de procedimentos também. É importante evitar esse radicalismo. Tem gente que às vezes nem tem nada, né? O meu nariz está torto. Você vai ver, não está torto. Você já chegou a falar não para paciente que chegou no consultório? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O consultório do cirurgião plástico é um sítio que recebe muitos pacientes, a maioria, com queixas estéticas. Então, a queixa estética, ela é um pouco subjetiva. Obviamente que nós temos parâmetros a serem seguidos, senão não conseguiríamos fazer uma cirurgia plástica. Porém, há limites. E isso tem que ser esclarecido pelo cirurgião. Porque o paciente não é obrigado a saber também, ele vai imaginar que vão fazer um nariz da Ana Hickman. E às vezes o rosto da pessoa não cabe, né? Exatamente, isso é fundamental. Cabe a mim, cabe aos cirurgiões plásticos explicar esses limites, onde dá para chegar, onde não dá para chegar, onde é cabível ser feito alguma coisa, onde não é cabível. Eu já falei sim, não para paciente. Pode ter ficado brava, mas eu não ganhei cabelo branco por causa disso. Com certeza, acho que a pessoa saiu daqui te xingando, né? Temos que falar com jeito, obviamente, mas existe uma entidade, que é uma doença psiquiátrica, que chama transtorno dismórfico corporal. Esse tipo de doença é um dismorfismo, a pessoa se vê de uma maneira alterada. Então, a gente vê habitualmente esse tipo de paciente no consultório de cirurgia plástica e de dermatologia. Ele fica pulando entre um consultório e outro. E, obviamente, que vai recebendo um não aqui, um não ali, mas em algum momento ele acha alguém que está começando, que está mais inexperiente, e acaba fazendo e pode ocasionar um desastre, porque esse paciente é um paciente que quer alguma coisa que é irreal, né? Então, irrealidade de resultado, cabe a mim adequar à realidade.
E quais pacientes assim que têm alguma doença, tipo pressão alta, diabetes, o que nesses casos assim não é indicado fazer cirurgia, não pode fazer? Dependendo do porte cirúrgico, nós temos que avaliar cada caso. E isso não é uma decisão tomada única e exclusivamente pelo cirurgião plástico, nem pelo paciente e nem pelo cardiologista, pelo endocrinologista, pelo hematologista do paciente em casos em que tem uma talassemia, alguma doença do sangue. Então é uma decisão conjunta, entendendo que alguns pacientes vão sim correr um risco um pouquinho elevado em relação à população normal de ter alguma coisa. Por exemplo, uma paciente que tem diabetes. É uma paciente que potencialmente tem maior chance de ter um déficit cicatricial. Ela pode ter algum problema de cicatrização, isso tem que ser explicado para a paciente, porque ela tem chance maior sim de ter algum problema de cicatrização em relação a uma pessoa que não tem. Então, tudo isso tem que ser esclarecido. Em alguns casos, nós limitamos procedimentos. Porque minha amiga fez mama e abdômen, mas a sua amiga não tinha diabetes, não tinha pressão alta, então nós temos que ir prudentemente e fazer uma de cada vez. Então, eu digo que cada caso é um caso. Você pode fazer o mesmo tipo de procedimento de uma amiga sua, porém, o procedimento que você vai ter um resultado diferente, porque o seu corpo é diferente do dela. Então, isso tudo é muito importante que se diga, porque ilusões há, e nós temos que adequá-las à realidade. Eu sempre falo isso aqui no programa. Não adianta você ir buscar alguma coisa porque a sua vizinha fez e foi bom. Eu sempre falo isso, direto. Acho que eles até estão cansados de escutar. Mas é isso, né? Falar, a fulana fez, eu quero igualzinho dela. Não, bem, você é você, ela é ela, cada um é um. Não tem isso, né? Exatamente. Isso é fundamental de ser explicado. É um ponto que eu toco muito na consulta para esclarecer, porque às vezes uma pessoa tem um potencial de ter um resultado cirúrgico melhor do que uma outra pessoa, porque uma pessoa está mais gordinha do que a outra, porque uma pessoa tem uma mama mais separada do que a outra, porque tem uma assimetria mamária maior. Então isso tudo tem que ser esclarecido pelo cirurgião na consulta. Pessoal, tem que marcar sua consulta, agendar, vir, que o profissional vai te orientar. Eu sou muito a favor da cirurgia plástica, de tudo quanto é coisa aí que tem de estética. Se for para a gente melhorar, tem mais é que ser feito mesmo. A autoestima da gente é tudo, tem que buscar. E hoje em dia tem tantas coisas, né, que a gente pode melhorar. Exatamente. Nós temos que se sentir, nós temos que nos sentir felizes com o aspecto do corpo, com o aspecto da face. Isso é possível em alguns casos, em outros casos a gente tem que explicar que há limitações, porém, sempre dá para a gente ter alguma melhora que vai ser uma satisfação já para alguns pacientes. Então, esse feedback que o paciente nos dá, essa volta, é algo que nos move, pode ter certeza. Eu imagino que deve ser uma coisa assim muito satisfatória para você, né? O cirurgião, quando uma pessoa vem meio cabisbaixa, né, com a autoestima lá embaixo, de repente transforma, né? Porque às vezes transforma, muda a vida realmente da pessoa. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente vê isso com próteses mamárias, pacientes que têm muito pouca mama, que é uma perda da identidade, né? Feminina, vamos dizer assim, a mulher se vê nas mamas. Então, todo esse aspecto tem que ser levado em consideração. A gente também explica que há resultados que são limitados, isso é uma tecla que a gente toca toda a consulta, para, obviamente, a paciente fazer a cirurgia sabendo aonde dá para chegar. Isso é muito importante. Adorei, doutor. Foi o máximo. A gente vai voltar outras vezes para saber mais, para falar mais, porque eu acho que esse é um assunto que não esgota nunca, né? Exatamente. Todo dia tem dúvida a respeito disso. É uma cirurgia que está se tornando cada dia mais corriqueira e a gente está aqui para esclarecer. Com o maior prazer te recebo, Karina, seus telespectadores. Estou aqui com grande prazer. Muito obrigada mesmo. Adorei, foi ótimo. Um beijo, pessoal.